Tomando nosso estudo a respeito dos contratos administrativos, dessa vez é importante a nossa análise acerca da legislação pertinente. Por que eu digo isso? Porque a legislação pertinente, ela teve a sua modificação e essa modificação, ela trouxe várias melhorias. Então, assuntos ou temas polêmicos, temas problemáticos da legislação anterior foram resolvidos pela nova legislação. Então, por isso é importante que a gente entenda essa nova estrutura da legislação e, consequentemente, ao ler os artigos, a gente possa ter uma noção do porquê eles foram implementados, porquê que eles foram abordados dentro dessa nova legislação e qual vai ser o proveito ou qual deve ser a contribuição dessas normas para o novo cenário dos contratos administrativos, já que a gente está aqui, nesse momento, estudando os contratos administrativos. Então, o capítulo 1, que é destinado a essa parte dos contratos administrativos, ele vai dos artigos 89 ao 95, e o título dele é A Formalização dos Contratos. O que é que você precisa entender? No Brasil, nós temos uma tendência a exigir o documento. Então, no Brasil, existe uma predominância em matéria de provas pelo documento. Então, faz-se sempre uma prevalência ou uma predileção pela documentação. E essa ideia burocrática, se existe já uma ideia burocrática dentro do setor privado, imagine no setor público. É potencializada essa ideia. Então, por isso que a regra geral é que os contratos administrativos eles sejam formalizados. A regra geral é que eles sejam formalizados. E o que é você formalizar? Você tem que fazer um contrato escrito, onde ele obedece a várias condições. O não preenchimento de alguma condição pode prejudicar o contrato? Pode. Mas aí você, lendo a legislação, você consegue esclarecer isso. E o nosso intuito não é ficar aqui lendo legislação para vocês, porque vocês podem ler à vontade, sem problema nenhum. Mas é destacar os pontos principais. Aqueles pontos em que nós percebemos que o leigo, ou seja, a pessoa que não trabalha cotidianamente com as licitações ou com os contratos administrativos, ele vai se deparar. Então, o primeiro é esse. A regra geral é que os contratos devem ser formalizados. Você dizer que os contratos devem ser formalizados quer dizer que eles devem ser escritos. E ao dizer que eles devem ser escritos, eles não vão ser redigidos de qualquer maneira. Existem várias condições para que eles que precisam ser preenchidas para esses determinados contratos. Sendo o seguinte: para a pessoa de fora da administração pública não tem tanto problema. Por que não tem tanto problema? Porque o modelo do contrato ele vai ser um dos anexos do edital da licitação. Então, para quem vai trabalhar com licitações, mas está fora, não tem problema. Por quê? Porque o contrato ele já vem preparado. O que você faz? Então, se você, digamos, vocês, bacharéis em administração pública, podem trabalhar hoje em dia em empresas ou montar empresas que vão auxiliar os governos municipais, estaduais, a organizarem os seus setores de licitações. Hoje em dia existem empresas especializadas somente nisso, organizar os setores de licitações. E aí eles organizam e ajudam e colaboram em toda a parte de licitação de um determinado município. Excelente. Isso é excelente. Vocês, por serem bacharéis em administração pública, vão estar capacitados para isso. Então, aquela pessoa que trabalha só com licitação e contratos, o ideal é que ele vai encontrar em um anexo do edital de licitação, mas ele verifica se alguma dessas condições elas foram esquecidas. Excepcionalmente,
excepcionalmente, você vai admitir determinadas situações em que você não vai precisar do contrato. Você tem que ter uma documentação, você vai ter que necessitar da nota fiscal, você vai necessitar do empenho, então você vai precisar de algumas documentações, mas em certas circunstâncias o contrato ele pode ser dispensado. Mas quando? Quando você tiver negociações de valores baixos e que sejam raras. Você pode ter essas situações. São raras, mas você pode ter essas situações. Então, por isso que nós sempre chamamos atenção para a regra geral. Então, dentro dessa regra geral, como o contrato ele já vai estar pronto, ele já vai estar dentro do... vai ser um dos anexos do edital de licitação, então, o que é que nós propomos? Sempre que você for, se você participa de uma comissão de licitação, ou se você está assessorando a comissão de licitação, é importante que você analise tudo, tanto o edital de licitação como também os anexos, porque os anexos vão ser importantes. Por exemplo, esse anexo do contrato, depois, ele vai ser o documento que vai ficar assinado. É aquilo que efetivamente vai comprovar aqueles direitos e obrigações que estão sendo tratados ali na licitação. Você precisa ser um expert. Agora, para quem vai trabalhar dentro das comissões de licitação e para aquelas pessoas que vão assessorar as comissões de licitação, você precisa ser um expert sobre o assunto? Não, não precisa. Por quê? Porque a própria legislação, ela exige que, para o edital ser publicado, um profissional do direito, ele avalize, ou seja, ele autorize a publicação. Então, isso quer dizer que um profissional do direito, ele vai ter que analisar se todas as condições foram preenchidas, inclusive relacionadas, não só relacionadas à licitação, mas relacionadas a todos os anexos, inclusive o contrato. Então, por isso é que eu digo para vocês que você não precisa conhecer a fundo. Entretanto, é bom que você tenha noções sobre esses contratos. Por quê? Porque qualquer pessoa pode errar. Então, como qualquer pessoa pode errar, nada melhor do que você ter um conhecimento e saber ou ter ideia de quando você pode errar. E quando pode acontecer algum erro. Então, você tem que detectar isso para você estar atento de um possível erro que possa ser detectado. E aí você trata com o assessor direto da licitação, ou com a Procuradoria do município, ou com a representação jurídica que o município ou o órgão ao qual você está vinculado, no qual você está trabalhando, ele vai responder, tá certo? Então, por isso que é sempre bom você ter isso em mente, não deixar somente a cargo. Claro, que uma assessoria jurídica, uma procuradoria jurídica ajuda muito, mas eles também são seres, a gente tem que entender que eles também são seres humanos, e como seres humanos, eles também podem errar. Então, por isso que você precisa de um conhecimento especializado. Principalmente quando você é um dos participantes da comissão de licitação. Por quê? Porque a comissão de licitação, qualquer coisa que seja feito de errado, ela responde de maneira solidária. A responsabilidade, ela é solidária. Então, exatamente por isso que você tem que conhecer. Você tem que conhecer bastante a legislação, para que você não venha a cometer erros. Então, por isso que a gente traz essas explicações e faz esses alertas a todos vocês, tá certo? Aqueles que vão trabalhar exatamente com esse tema, que são as licitações e os contratos administrativos. Esse agora, ele traz algumas inovações, porque ele trata de determinadas temáticas que antes já existiam na doutrina, mas não existiam formalizadas na legislação. E agora estão formalizadas. Por exemplo, a questão das garantias. Porque essa exigência da garantia, às vezes, era feita de maneira muito simples, e hoje em dia a lei, ela tratou com maior profundidade. Então, ela ajuda quem trabalha dentro das comissões de licitação, quem assessora. Por quê? Porque hoje em dia está mais claro o que é que pode ser exigido, o que é que não pode ser exigido, e como vai ser o procedimento de exigibilidade. Mas mesmo assim, nessa parte aqui, o que é que acontece? Nós temos os famosos decretos, né? Então é importante você ver os decretos existentes na esfera a qual você está vinculado, então você verificar
decretos a nível federal, a respeito da aplicação da lei das licitações. Por quê? Porque às vezes você pode trabalhar no governo estadual, mas você trabalhando no governo estadual, às vezes o governo estadual não tem tanta expertise para tratar do assunto, como os servidores e os serviços jurídicos, a representação jurídica do governo federal. Então, por isso que, em regra, a melhor regulamentação da legislação, quando é uma legislação comum, como é o caso de licitações e contratos administrativos, a melhor regulamentação é a nível federal. Nada impede, se você estiver trabalhando perante os estados ou perante os municípios, que você chegue, porque como a regulamentação federal ela fica disponível na internet, você chegue e leia a regulamentação federal, veja o que é que está disposto na regulamentação federal e sugira ao seu chefe repetir aquilo que é importante ou adaptar aquilo que vocês acham importante para a realidade de vocês. Então, você como profissional não pode ficar simplesmente lá parado, a regulamentação tem que vir, eu vou ficar aqui parado. Não. Um profissional que se destaca, um profissional que o mercado precisa e que vai sempre ter espaço em qualquer mercado, é aquele profissional que vai além. É aquele profissional que não fica só sentado esperando que o trabalho chegue a ele. Ele vai querendo aprimorar cada vez mais o seu trabalho. Então, uma das formas de avaliar esse aprimoramento que os chefes utilizam para isso é exatamente quando você vê uma pessoa capacitada, que ele está vendo ali determinados entraves, está vendo ali determinados problemas dentro da máquina, e aí você vai sugerindo mudanças. E você tem que saber como é que você vai sugerir essas mudanças. Então, se você está no governo estadual, veja o governo federal, a regulamentação do governo federal, e peça para implementar aquilo que você acha importante, ou adapte aquilo que você acha importante. Se você está a nível municipal, veja a regulamentação a nível federal e a regulamentação a nível estadual, para ajudar você a reformular ou rever a regulamentação a nível municipal. Pasmem vocês que em alguns momentos, a nível municipal nem sequer existe. Então você tem que pedir para ser feita a regulamentação. Porque você não pode utilizar federal nem estadual. Cada esfera de governo tem as suas normas próprias. Então, como existe a autonomia legislativa ou a autonomia normativa, você tem que pedir para que o seu governo, a sua esfera de poder, ela também faça a regulamentação. Então, é exatamente isso que eu estou dizendo a vocês, para que aquelas pessoas que vão trabalhar na área, é bom que elas façam exatamente essas análises, a prioristicamente, para você não ter, depois, dificuldades na aplicação da lei dentro da sua esfera de poder. Uma questão interessante é exatamente essa alocação de riscos. Por quê? Porque existem alguns contratos que são muito tranquilos de serem realizados. Por exemplo, geralmente a entrega de bens. A entrega de bens, geralmente, ela é tranquila. Mas, na entrega de bens, nós também incluímos os alimentos. E você pode até ficar na dúvida, mas o poder público, ele compra alimentos? Compra. Principalmente nos governos municipais. Por quê? No governo municipal, nós temos da educação infantil até o ensino fundamental. E nas escolas públicas, a merenda escolar é fornecida pelo ente público. Então, se vai ter o fornecimento de merenda escolar, obrigatoriamente tem que ter aquisição de alimentos. Sendo o seguinte, quando você adquire alimentos, vocês têm alimentos perecíveis e alimentos não perecíveis. E você pensa, a merenda escolar não tem alimento não perecível. Mas hoje em dia a tendência é que as educações elas sejam em tempo integral. O que quer dizer isso? É que a criança ela vai entrar pela manhã e ela vai sair à tarde. Então isso quer dizer que ela vai fazer lanches e pelo menos o almoço dentro da escola. E mesmo quando você pensa em lanches, hoje em dia não tem mais a ideia, lanche é só bolacha, é só refrigerante ou... Não. Hoje em dia, o lanche tem que ter os produtos perecíveis, como frutas, verduras, sucos feitos não só da polpa, mas feitos também da própria fruta. Então, por isso que é importante. E aí, o que acontece?
A alimentação não perecível, ela pode ser estocada até por 6 meses ou por 1 ano. Tem as validades aí que comportam esse estoque. Mas o produto não perecível, ele não pode ter um estoque grande. E ainda assim que ele chega, você tem que regulamentar como é que vai ser essa chegada. Se a pessoa que vai entregar o produto perecível, ele vai deixar em determinados centros de distribuição ou ele vai deixar só em um local? Se ele deixar só em um local, quem é que vai ficar responsável por fazer essa distribuição? Então, tudo isso tem que ser verificado. Então, é um risco, porque você está adquirindo um determinado produto que ele pode perecer em pouco tempo, como frutas e verduras, que o perecimento se dá em dias. Por isso que a legislação no contrato já é estabelecido exatamente isso. Quais são os possíveis riscos? Eu estou colocando para entrega de bens, para aquisição de bens. Serviços, dependendo do serviço, você tem serviços mais arriscados do que outros para fazer determinadas atividades, principalmente de alguns tipos de obras. Então, você tem mais riscos em determinados setores do que outros. Então, antigamente, a doutrina ela já falava muito sobre essa questão dos riscos de algumas atividades e hoje em dia está legalizado essa situação, onde você avalia o contrato e nem sempre o contrato tem risco, mas aqueles contratos que têm risco, você detectar o local dos riscos e você destinar uma maior atenção ou uma maior fiscalização àqueles locais onde você tem mais riscos da inexecução ou da ineficiência daquele determinado contrato. Isso aqui foi um avanço enorme que foi alcançado para as pessoas que trabalham com licitação, principalmente do próprio setor público, para que você tenha um maior grau de eficiência. No capítulo 4, você tem as prerrogativas da administração, que tiveram poucas mudanças, porque é exatamente o tratamento diferenciado que é dado à administração pública, porque ela, como administração pública, ela resguarda o interesse público, ela cuida do interesse público, então como ela cuida do interesse público, ela tem que ter um tratamento efetivamente diferenciado. Então, por isso, você vai lidar sempre com essas prerrogativas. Não tem para onde você fugir. Acerca da duração dos contratos, a regra geral é que o contrato ele seja exercido, ele seja cumprido, ou a duração dele seja dentro do exercício financeiro. Então, só lembrando, no Brasil, o exercício financeiro no Brasil, ele vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Ou seja, o exercício financeiro no Brasil, ele coincide com o ano civil no Brasil. Isso não é obrigatório para outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, você vê muito o dia 20 de janeiro. Então, nos Estados Unidos, o exercício deles vai de 20 de janeiro, então, digamos, o exercício de 2021 nos Estados Unidos vai de 20 de janeiro de 2021 até 19 de janeiro de 2022. Então, não coincide com o ano civil. Ah, professor, são alguns dias, mas por ter esses dias diferenciados, ele não coincide com o ano civil. No Brasil, sim. Por isso que ele vai do dia 1º de janeiro daquele ano até o dia 31 de dezembro do mesmo ano. Então, por isso que tem essa coincidência. E a regra geral é que os contratos eles vão a valer durante aquele exercício. Ele não tem validade de mais de 1 ano. Agora, o que acontece? Existem determinadas situações que podem exigir que o contrato ele tenha validade de mais de 1 ano. Exemplo, algumas obras. Algumas obras, elas não podem ser feitas de maneira rápida. Por exemplo, obras referente às usinas hidrelétricas. Não se faz de maneira rápida. Uma obra referente a arenas, como foi o caso da Copa do Mundo, não podia ser feita em 1 ano. Geralmente não era feita em 1 ano. Determinadas vias, como duplicação de rodovias, vai depender. Então, para cada situação, você tem que fazer aquela análise. Sendo que a regra geral é que os contratos, eles aconteçam dentro dos exercícios financeiros. E a exceção é que um contrato, ele ultrapasse um exercício financeiro. Mas você vai avaliar cada objeto e ver efetivamente qual é a duração adequada para cada objeto com o qual você se deparar. Tá certo? Então, a regra geral é essa. Que os contratos, eles ocorram dentro
dos exercícios financeiros. Mas isso daí não é uma regra que é intransponível. Você pode ver algumas adaptações a essas regras. E aí nós chegamos exatamente no capítulo 6, que são a execução dos contratos, que vão do artigo 115 ao artigo 123. E aqui tem algumas peculiaridades que vocês têm que atentar, perceber ou concentrar sua atenção. Porque o que acontece? O ideal é, quando a pessoa fecha um contrato, é que ambas as partes executem as suas obrigações. Sem problemas. Eles vão realizar dentro daquilo que foi pactuado. Mas nós sabemos que a vida humana nem sempre ela é previsível. Às vezes podem ocorrer imprevistos. Esses imprevistos, eles tanto podem acontecer por parte do Estado, como também podem acontecer por parte das empresas. Como podem ser imprevistos que não era esperado para nenhum dos dois. Um exemplo. No ano passado, 2020, existia previsão do coronavírus? Não. Não existia. Então, quando você começa a fechar os contratos em janeiro, fevereiro, não existia. Ah, professor, mas o coronavírus, o problema, ele ocorreu em 2019, por isso que ele é Covid-19, que surgiu na China realmente em 2019. Mas o problema é, quando ele se alastrou de uma vez. Aí, eu não quero entrar nessa seara, se é culpa da China, se não é culpa da China, se a China omitiu, se ela não omitiu. O fato é que a doença ela surge em 2019, mas não ocorreram alertas da possibilidade daquela pandemia ela se alastrar. E aí o que acontece? Dentro dessa perspectiva, que a gente tem que atentar para isso. Então, quando as esferas de poder federal, estadual, municipal, elas foram fechando seus contratos, elas foram fechando em janeiro e fevereiro, sem nenhum problema, até comecinho de março. Por quê? Porque efetivamente o alastramento da pandemia e a chegada dele ao Brasil, pelo menos de maneira formal, que os meios de comunicação noticiaram, foi final de fevereiro. Mas não se pensava que teria o impacto nacional e mundial que a pandemia do corona ela acabou tendo. Então, e nesses contratos? Ou seja, algo que não era esperado, que era imprevisível para o contrato, que foi a pandemia do coronavírus, ela impactou o contrato. E esse impacto é culpa de algum dos dois contratantes? É culpa do poder público? Não. É culpa da empresa contratada ou das contratadas? Também não. Foi um fato imprevisível que aconteceu e repercutiu. E nessa repercussão das obrigações prejudicou o andamento do contrato. O que acontece? Principalmente para as construtoras, elas tiveram que parar. E quando elas tiveram que parar, como é que ela fez com os trabalhadores? Se ela parou a obra, ela não podia continuar a pagar o salário. Então ela teve que demitir os funcionários. Aí vem encargos trabalhistas que não eram previstos. E o governo, os poderes públicos também não podiam arcar com esses encargos trabalhistas. Por quê? Porque eles também não deram causa ao problema. Então, você percebe que, por mais que nós esperemos que as situações aconteçam na famosa CNTP, lá da química, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, nas condições ideais, nem sempre os contratos eles vão ser executados nas condições normais.
Sempre vão existir problemas, sempre vão existir circunstâncias, sempre vão existir determinadas situações que podem prejudicar o andamento do contrato. Por isso que é importante que a gente avalie essa execução, ou seja, o que é execução e o que é que pode ser feito para ajudar na execução do contrato, porque o objetivo de todo contratante é executar o contrato. Mas existem situações em que a execução ela se torna inviável. E aí você tem que entender, essa inviabilidade, ela é culpa de algum dos contratantes? Se a inviabilidade é culpa de algum dos contratantes, então tem que ser feito um procedimento administrativo de avaliação da inexecução para saber se ela é culpa de algum dos contratantes. Por quê? Se a inexecução ela é culpa de algum dos contratantes, então aquele determinado contratante que deu causa à inexecução, ele tem que cumprir com aquilo que foi estatuído no contrato. Porque a pessoa que gera a quebra do contrato, que gera o descumprimento do contrato, tem que arcar com os seus atos. Simples assim. Por isso que os contratos eles são tão extensos, porque ele tem que regulamentar todas essas situações. Mas e se você verifica que não é culpa de um dos contratantes, como foi o caso da pandemia, do coronavírus? Como é que você resolve? Então, por isso que, quando você fala da execução dos contratos, na verdade, você está atentando para uma situação que é muito comum de acontecer, que é a inexecução dos contratos. Onde você vai ter que avaliar a razão que gerou a inexecução, se alguém pode ser culpado, quais são as penalidades previstas no contrato para quem não cumpre com o contrato. Então, são diversas circunstâncias, são diversas condições, são diversos requisitos que precisam ser avaliados, a fim de que você dê o encaminhamento correto para aquela determinada situação. Por quê? Porque você não executar o contrato, ele gera constrangimento, gera problemas para todas as partes envolvidas. Perceba, por exemplo, se é uma intervenção, infelizmente a CAGES, a Companhia de Gestão de Água e Esgoto do Estado do Ceará, ela é mestre nisso, né? Ela não avisa quando vai fazer suas obras, e aí de repente ela começa a obra e a pessoa tem a sua garagem paralisada. E aí a obra para, você não vê ninguém trabalhando, depois retoma. Quando ela termina, ela passa um milímetro ela deixa a rua toda esburacada, aí ela só passa o asfalto e diz, pronto, já fiz o serviço, recuperei a via. Então, por isso, você precisa saber, porque uma obra pública, ela vai trazer consequências não só para as partes, não só para o Estado, para o poder público, e não só para a construtora, mas também pelas pessoas que vão ser afetadas na região. Ou seja, os moradores daquela determinada região, onde é feita aquela determinada obra. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por isso que esse tema da inexecução, ele é tão complexo. Porque ele não envolve somente os contratantes. Ele também envolve as repercussões da não execução do contrato. Porque algumas pessoas vão ser prejudicadas. E essas pessoas que vão ser prejudicadas, elas muitas vezes são as pessoas que são hipossuficientes, são as pessoas que serão as mais prejudicadas com a inexecução. Então, por isso que você necessita entender o que é uma boa execução do contrato, mas também o que é a inexecução. Ou seja, quando aquele contrato não está sendo executado da maneira devida, ou não está sendo nem sequer executado. Você tem que saber as razões e saber também como lidar com aquela situação e como resolver essa situação. Então, por isso que é importante que a gente analise esses pontos. A outra questão que nós temos é exatamente uma das prerrogativas que o Estado tem, que é a alteração dos contratos e dos preços, onde o Estado ele tem prerrogativas, né, para fazer algumas alterações contratuais. E aí você tem que entender, professor, mas não é prerrogativa do Estado? É, mas essa prerrogativa do Estado, ela também não é ilimitada, ou seja, o Estado ele não pode fazer tudo aquilo que ele quer. Existem limites. E como nós estamos no Estado democrático de direito, ou seja, todos devem obedecer à legislação, inclusive e principalmente o próprio Estado. Ele tem que conhecer a sua legislação e também respeitar
a sua legislação. Então, por isso que, e aqui é tanto para a pessoa que vai trabalhar nas licitações, como também as pessoas que vão trabalhar com o Estado. Por quê? Hoje em dia, essas construtoras, essas empresas, existem algumas empresas que elas se especializam em participar de licitações e fechar contratos com a administração pública. Então, essas empresas, elas também contratam profissionais habilitados para trabalhar nessa área de licitação e contratos. Saber fazer um pedido de alteração, quando perceber que o contrato, que o poder público está exigindo mais do que aquilo que foi contratado, saber fazer um requerimento para aquele determinado poder público, seja federal, estadual ou municipal, para explicar que o que está sendo exigido está indo além daquilo que foi contratado, então você merece um valor a mais, uma parte do contrato tem que ser renegociada, então você tem que saber esses contornos. Por isso que a legislação também trata dessa alteração dos contratos e dos preços, porque ela vale tanto para o poder público, ele sabe, quem mexe com os contratos administrativos, ele sabe o que é que ele pode fazer, como também para as próprias empresas que trabalham com o poder público, que se especializaram nessa atuação junto ao poder público. Então, por isso que é importante que todos atentem para essas situações. O próximo ponto que nós temos aqui são as hipóteses de extinção dos contratos. Ou seja, é o fato de que o contrato, quando ele é fechado, ele é fechado para ser executado. Então, se o contrato, todas as partes, elas executam o contrato, pronto, ele alcançou o seu objetivo. Cada parte executou a sua obrigação ou as suas obrigações previstas no contrato, ele alcançou o seu objetivo. Mas como eu falei para vocês, isso ocorre na maioria dos casos, mas isso não quer dizer, ou não implica dizer que vai ocorrer em todos os casos. Nós teremos casos em que você não terá o cumprimento do contrato. E aí você tem que analisar as circunstâncias. Por quê? Porque você tem que analisar quem foi o culpado pelo não cumprimento do contrato. Por quê? Se uma das partes envolvidas for culpada, ela vai ter que arcar com as penalidades contratuais que são previstas. Então, por isso que a gente tem que saber também essas hipóteses de extinção dos contratos. Ou seja, o que é que vai ser, quando surgir um problema, o que é que vai ser feito para resolver e quais são as possíveis soluções para aquele determinado problema. Exemplo. Nós tivemos essa parada aí por conta do coronavírus. Mas nessa parada, por conta do coronavírus, tiveram algumas empresas, algumas construtoras que quebraram. Nesse caso, das empresas que quebraram, o que é que o poder público ele vai fazer? Ele vai simplesmente finalizar o contrato, vai aceitar, ou ele vai fazer alguma coisa, ele pode chamar o segundo colocado, ou ele tem que fazer uma nova licitação. Então, todas essas situações têm que ser analisadas. E vão ser analisadas por quem? Pelo setor competente, pelo setor do poder público, que é responsável por essa determinada área, a área de licitações. Então, exatamente na legislação, ela já aponta as possibilidades, ou seja, as situações, porventura, excepcionais que podem acontecer, e além dessas situações excepcionais que podem acontecer, ela já aponta soluções, possíveis soluções para aqueles problemas que forem constatados. Então, por isso que é importante que a gente leia essa legislação, porque essa legislação, diferentemente da anterior, ela está mais especializada. O que quer dizer isso? Nessa parte do contrato já existia muitos regramentos, mas com o decorrer do tempo, ou seja, quando os contratos eles passaram a ser mais utilizados, quando eles se tornaram mais práticos, aquelas situações elas foram se sucedendo. E nas várias situações ocorridas, começaram a existir situações que não eram resolvidas pela legislação. Então, por isso, era necessário que a legislação também alterasse. E essa legislação que nós temos agora é uma legislação que veio exatamente para isso, que veio em resposta, que veio para ajudar que a gente entenda melhor os contratos administrativos.
Então, dentro dessa perspectiva, é importante que a gente saiba o que é que pode exigir de cada uma das partes, o que é que pode ser exigido de cada uma das partes, o que é que pode ser feito para contornar situações delicadas, ou para contornar dificuldades, ou para contornar problemas, mas também precisa saber quando você não pode insistir em uma determinada situação. Por quê? Porque aquela situação não tem mais jeito. É o caso exatamente que eu coloquei das construtoras. Aquelas construtoras que quebraram, que iniciaram as obras e quebraram, se ela já tinha iniciado há bastante tempo, não adianta mais você chamar o segundo colocado. Então, na verdade, você tem que finalizar aquela situação com a inexecução do contrato, avaliar se existe alguma penalidade a ser aplicada, quem vai responder por essa penalidade contratual e depois seguir em frente, fazer um novo contrato, fazer uma nova licitação. Então, por isso que é importante você saber essas hipóteses de extinção do contrato e o que se fazer para você fazer também uma nova licitação. Isso mesmo, Cauana. Um bom profissional, ele vai se preparar para qualquer situação. Ele não vai ficar esperando que a solução, alguém chegue e dê a solução para ele. Ele sempre vai tentar analisar, como ele é um bom profissional, ele já tem estudos, ele já conhece melhor aquele determinado assunto, e ao conhecer melhor aquele assunto, ele vai propor soluções. Por quê? Porque ele conhece a fundo aquele assunto. Hoje em dia, nós temos, a situação está melhor, por quê? Porque enquanto antigamente eu tinha que saber mais da doutrina, da jurisprudência, porque tinha muita questão delicada que não estava prevista na legislação, hoje em dia a legislação já foi atualizada. Então, aquilo que a gente respondia, ou as opções que a gente tinha, que eram baseadas ou na doutrina e na jurisprudência, hoje em dia já estão contidas na própria legislação. Então, por isso que é muito interessante você entender essas inovações e o impacto que elas vão ter na execução dos contratos. Tá certo? Obrigado pela sua colaboração, Cauana. Bem, aproveitando aqui o momento que a Cauana fez essa intervenção, alguém queria perguntar alguma dúvida da exposição que eu estou fazendo a respeito de algum ponto que eu estou tratando aqui a respeito da legislação e dos contratos administrativos? Tá certo. Então, como todos estão acompanhando, eu vou continuar aqui a explanação, tá bom? Então, agradecer a resposta, Boné. Dentro dessa seara, a gente, inclusive, vê na legislação o recebimento do objeto do contrato. Por quê? Imaginemos o seguinte: quando você tem a entrega de produtos, de mercadorias, é fácil. É só você fazer ali a conferência, né? Produto X, tal quantidade. Então você verifica se o produto se enquadra e se a quantidade está certa. Ou seja, é uma atividade mais simples de ser realizada. Mas, por exemplo, se você tem um serviço especializado, como é o caso hoje em dia onde hoje em dia nós temos o caso exatamente da ciência atuarial, né? Hoje em dia existem muitos municípios que têm suas previdências próprias. Então, aqueles municípios que têm suas previdências próprias, eles têm que fazer um acompanhamento anualmente de como é que está o caixa da previdência. Ou seja, se aquele caixa é capaz de comportar os aposentados atuais e os aposentados futuros. Ou seja, as pessoas que ainda vão se aposentar. Então tem que ser feita essa previsão. E essa previsão não é feita de qualquer maneira, não é um chute que se faz. Hoje em dia já existe uma ciência para fazer esses cálculos, que é exatamente a ciência atuarial, então você precisa de pareceres da ciência atuarial para isso. Então, quando você contrata um profissional ou uma empresa da ciência que lida com ciência atuarial,
Não é simplesmente, eu vou lhe entregar aqui um programa, ou vou lhe entregar aqui um laudo e pronto, acabou-se, ou um parecer, pronto, acabou-se. Você tem que fazer o teste, você tem que tirar dúvidas, você tem que fazer pedir alguns esclarecimentos. Então, por isso que a lei, ela regulamenta esse recebimento, como é que vai se dar esse recebimento. Existem recebimentos mais simples e existem outros recebimentos mais complexos. Então, de alguns serviços especializados, ele é bem mais complexo, então precisa de mais esclarecimentos, que os profissionais que estão apresentando aquele estudo, aquela solução, eles se reúnam mais vezes com os servidores daquele poder público para que ele possa esclarecer todas as circunstâncias relacionadas àquele determinado assunto ou relacionadas àquela atividade que foi feita, aquele serviço que foi prestado. No caso de obras é o mais delicado, né? Porque a obra tem que ser visitada, tem que analisar se os fundamentos estão corretos, se as estruturas estão corretas, verificar qual foi o material utilizado, se foi um material de boa qualidade, se não foi um material de boa qualidade, a resistência dos materiais. Então, são diversas circunstâncias. Às vezes, até existe o ponto de que, em algumas obras, o poder público ele contrate outros profissionais para fazer o recebimento da obra. Tamanha a especialidade dele. Como é o caso de reforma de aeroporto. Você fazer uma pista de aeroporto não é uma pista simples. É só botar uma pista. Não. Essa pista tem que ter ranhuras, ela tem que ter sistema de segurança, ela tem que ter área de escape. Então, existem várias referências. E aí, como você não tem engenheiros dentro, digamos, do Estado, que possam acompanhar sempre essas situações, então você contrata uma empresa para fazer a construção e pode contratar outra empresa para fazer a auditoria, e na auditoria ele faz o recebimento da obra. Então, por isso que esse artigo ele esclarece exatamente essas situações. Existem situações gerais, corriqueiras, normais, que não necessitariam de tantos esclarecimentos, mas existem outras que exigem conhecimento especializado. E nesse conhecimento especializado, você tem que perceber se esse conhecimento especializado ele precisa ter dentro do Estado. Porque, por exemplo, o Estado do Ceará, ele tem quantos aeroportos? Uns 4 ou 5. Todos esses aeroportos hoje em dia estão a cargo do Estado? Não. Então, o Estado do Ceará, ele precisa ter um profissional somente para tratar de pista de aeroporto ou de aeroportos? Não. A mesma coisa são os portos. Entretanto, podem existir empresas especializadas tanto para a construção como empresas especializadas para a auditoria dessas construções que são realizadas. Então, por isso que você tem que perceber essa situação. O outro ponto importante é o pagamento. E o que acontece? No pagamento, o ideal é que você nunca pague antes do serviço ter sido realizado, né? Geralmente, como é que se faz? Quando é a entrega de mercadorias, a mercadoria é entregue, a nota fiscal, a pessoa responsável, ela entrega, além de ser expedida a nota fiscal da mercadoria, ainda tem um termo de recebimento, ou seja, o responsável dentro daquela pessoa jurídica de direito público interno, ela faz o recebimento, ou seja, ela acusa o recebimento do material, da quantidade, da obra, do serviço. A pessoa apresenta essa documentação no setor financeiro, o setor financeiro vai fazer um procedimento. Tem um procedimento contábil, tem os documentos contábeis que são necessários para fazer o pagamento, tem que fazer o empenho, aí vai ter que fazer a previsão orçamentária, então tem um conjunto de procedimentos que são feitos até chegar na ordem de pagamento e, consequentemente, é feito um pagamento. Pode ser via cheque, via transferência, via TED, ordem bancária, então existem várias formas de pagamento. Mas existe todo um procedimento que precisa ser analisado. Então, por isso que você faz, existe essa regulamentação também para o pagamento. O normal seria que a pessoa cumpriu a sua obrigação, você paga o valor que ela cumpriu. Mas o que acontece? Por exemplo, merenda escolar. Obrigatoriamente o município pode exigir que todos os produtos sejam entregues de uma vez? Ela pode até exigir que o material não perecível seja entregue de uma vez, porque ele pode ser estocado. Mas o material perecível não pode. Ele tem que ser entregue, e aí, como nós vimos, periodicamente.
e analisar como é que vai ser essa entrega periódica e quem é que vai fazer essa redistribuição, ou a distribuição para os locais, para as creches, digamos, da merenda escolar, para as creches, para as escolas, para todas as unidades educacionais. Então, você pagar tudo nem sempre acontece. Então, por isso tem que colocar, a lei coloca regras para fazer esse pagamento. E é bem interessante, por quê? Porque ela analisa as mais diferentes situações, ou várias situações, que envolvem e que a gente percebe no dia a dia do poder público. Você tem que entender que essa lei de contratos administrativos, ou a lei de licitação de contratos administrativos, ela não vale somente para a União, ela vale para a União, ela vale para o Distrito Federal, ela vale para todos os estados, e ela vale para todos os municípios. Então, como ela vale para todos, ela tanto vai ter regras, ou ela tanto vai tratar de questões extremamente especializadas, como também ela vai tratar de questões que são corriqueiras. Então, por isso você tem uma amplitude de atuação dessa norma, ou de aplicação dessa norma gigantesca. Então, por isso que você precisa, em determinadas situações, chegar a determinados detalhes, ou chegar a determinadas minúcias. Por quê? Porque aquele determinado objeto, ou aquele determinado assunto assim exige. Como nós somos humanos, como nós somos falhos, também existem circunstâncias em que as pessoas erram, e aí, como eu já falei para vocês anteriormente, né, quando eu falei de outras situações, os erros no direito, existem dois tipos de erros. Aqueles erros que podem ser corrigidos e aqueles erros que não podem ser corrigidos. E os erros que podem ser corrigidos, eles podem ser corrigidos da maneira correta ou podem ser corrigidos da maneira errada. Se eles forem corrigidos da maneira correta, então tudo bem. O ato ele deixou de ter problema e passou a ser um ato válido. Agora, se o ato que poderia ser corrigido, ele foi corrigido da forma errada, ou seja, a tentativa de correção ocorreu de maneira indevida, aquele ato vai ser considerado como um ato nulo, porque você tentou corrigir, mas não conseguiu. Então, ele é considerado um ato que não vai gerar seus efeitos, ou não pode gerar seus efeitos. Então, ele é um ato nulo. Por isso que a lei também trata das causas de nulidade dos contratos administrativos. Ou seja, quais são aqueles erros que se cometem em matéria de contratos que não podem ser corrigidos, ou aquelas tentativas de correção que não foram a contento, ou seja, que não conseguiram efetivamente chegar à sua finalidade, que foi exatamente a sua solução. E, por fim, o capítulo 12, ele também é uma conquista de quem trabalha com essa área de licitações e contratos, não, principalmente com os contratos administrativos, não só dentro do poder público, mas também de fora. Por quê? Porque muitas vezes, quando existe algum erro, existe alguma situação referente à licitação e contratos administrativos, as empresas, elas poderiam fazer requerimentos administrativos, se não concordasse com a decisão dos requerimentos, entrar com os recursos administrativos. Esses já demoram. E se fossem inapropriados, se a empresa ela achasse inapropriada, uma das concorrentes, ela ia para o judiciário. Quando chegava no judiciário, infelizmente demorava mais ainda. Infelizmente demorava mais ainda. Então, e era obrigatória a utilização do judiciário. Hoje em dia já existem meios alternativos de resolução de conflitos, que é o caso da arbitragem, que é o caso da mediação. Ou seja, hoje em dia não tem mais só a via do judiciário, mas como a legislação, então como a administração pública só pode fazer o que está na lei, e a legislação só previa a via do judiciário, ou seja, se você não quisesse enfrentar o contencioso administrativo, a única via que você tinha era o judiciário, por isso que muitas licitações, muitos contratos administrativos, eles emperravam. Por quê? Porque quando chegava no judiciário, só faltava não sair. Ou seja, era difícil a sua resolução. E agora, quando a legislação é alterada e coloca essas outras hipóteses de solução, isso quer dizer que hoje em dia, quando a empresa ela não tiver mais, quando ela constatar um erro, ela não obrigatoriamente ela vai seguir somente o contencioso administrativo ou o judiciário. Ela pode, dentro daquilo que foi estabelecido dentro do próprio edital, né, que
edital é a lei da licitação, né? Ou seja, é como se fosse a norma principal daquele procedimento licitatório que está sendo feito. E aí você tem que ver as possíveis saídas, porque você tem o contencioso administrativo, tem o judiciário, mas hoje em dia você tem outras hipóteses, mas aí você tem que ver quais são as outras hipóteses que são abertas, que são estabelecidas pelo seu edital. É uma mediação? É uma arbitragem? Por quê? Porque hoje em dia você consegue, através desses meios alternativos de resolução de conflitos, conseguir a mesma solução nos seus conflitos, mas agora num tempo mais hábil, num tempo mais rápido, sem você passar por tanto tempo sofrendo dentro do Poder Judiciário. Então, essa inovação ela foi importantíssima. Por quê? Porque ela vai trazer agilidade à solução de problemas. Ou ela traz essa possibilidade de agilidade na solução dos problemas que são encontrados dentro das licitações. É como qualquer atividade humana. Na atividade humana, existem atividades mais simples e atividades mais complexas. As atividades mais simples, geralmente você não tem tantos problemas, mas você pode encontrar. Agora, nas atividades complexas, é mais fácil você encontrar. E quando você encontra, você não pode se desesperar. O que é que você tem que fazer? Você tem que exatamente analisar os meios de solução daquela determinada atividade. Então, é isso que está possibilitando a cada um de nós, esses meios alternativos de resolução de conflitos. É que os problemas que você sabe que vão acontecer, porque é normal dentro da atividade humana existirem problemas, eles agora têm a possibilidade, eles têm a probabilidade de serem resolvidos de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Então, por isso, ele abriu um leque muito bom e que vai ajudar o funcionamento desses setores, tanto dentro do poder público, como junto com as empresas licitantes que participam das licitações. Meus caros, alguma dúvida sobre aquilo que a gente viu até agora?